mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Alexandre. Eu falo da Avantia, né? Como representante nesse episódio da Avantia. Estamos iniciando aqui o episódio 21. Hoje começamos de uma forma diferente. O Rony teve um probleminha aí com o link dele de internet. Ele está na feira do ESC, né? Que começou hoje. Porém, em breve ele já entra aí nessa nossa live. Hoje eu estou aqui com o Cid Ferreira, né? Ele que é um profissional da área de compliance, segurança, investigação, e eu vou tocando esse início aqui conosco até a chegada do Rony aí. Então, começando, Cid, eu gostaria de saber um pouco de você, se apresente aí para nós, quem é o Cid Ferreira, o capitão, né? Conte aí um pouquinho da sua formação e de todo o seu trajeto aí, início o motivo por que entrou na profissão, etc. Primeiramente, obrigado aí, Alexandre, pelas palavras, pelo convite, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Cid Ferreira, eu estou próximo da meia-idade, né? Antiga meia-idade. Hoje em dia falam-se que a meia-idade já se estendeu um pouco mais, né? Então, eu entrei no Exército Brasileiro muito novo, com 16 anos, né? Então, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, sou um oficial do Exército, da reserva não remunerada, né? Eu servi 13 anos no Exército e saí no início de 2012, né? Dentro do Exército, fui muito feliz, fiz praticamente tudo que eu gostaria de ter feito, né? Fiz os principais cursos que eu me identificava, né? Fiz o curso de Ações de Comandos, curso de Forças Especiais e os cursos da Brigada Paraquedista. Eu tive a chance, né, o privilégio de passar pelas principais unidades operacionais do Exército, né? Então, eu servi ao Batalhão de Ações de Comandos, logo na primeira entrada nas operações especiais. Depois eu tive a chance, né, o privilégio de ter sido designado para a missão de paz no Haiti, né? Então eu era oficial de inteligência do destacamento de operações de paz do Batalhão Brasileiro no Haiti, final de 2007 até meados de 2008, experiência muito enriquecedora, muito bacana. Depois eu voltei já para o Batalhão de Forças Especiais, e no Batalhão de Forças Especiais eu fui transferido, né, para o Centro de Instrução de Operações Especiais no Rio de Janeiro, inicialmente no Rio de Janeiro, e depois o centro se mudou para Niterói, né? E aí esses foram meus últimos 3 anos no Exército, e de lá eu tive a chance, né, a sorte de ter ido para a África trabalhar no Departamento de Segurança Empresarial, já no setor privado, né? Fui para um projeto de capital lá. De lá eu consegui uma relocação, né? Fui movimentado para o Oriente Médio. Fiquei 5 anos no Oriente Médio, experiência muito bacana, e lá comecei minha transição da segurança empresarial, mais focada em gestão de risco, mais focada na área de compliance. E, fruto disso tudo, eu tive o privilégio de ir para a China, né? Trabalhei na China no desenvolvimento do negócio novo, e muito focado em compliance, em gestão de risco, em prevenção de perdas. E aí, fruto do trabalho de lá e devido à pandemia também, eu fui convidado a retornar ao Brasil
e estruturar uma área de compliance e gestão contratual já focada aqui no compliance contratual, né? Puramente dito, na parte de relação entre os fornecedores, né? Então, acho que em suma, né, bem sumarizado, esse sou eu, esse é o CID profissional. E o CID pessoal, enfim, prezo muito pela família, pela vida ali, pelo balanço entre a vida e outras atividades, né, como praticar esportes e a vida social, né? Acho muito, muito importante manter esse balanço já na fase da vida que nós estamos, né? Bacana. Ah, legal. Cara, é bem diferente assim você quando se está na carreira militar, né? E você vê o barquinho tomando ali uma outra direção. Como que foi? Como que foi sentir isso daí nessa transição? Os seus desafios? Sentiu muito ali dentro esse trâmite de estar mudando de carreira em si, né? Conta aí um pouco, cara, como que foi essa sensação, as dificuldades que você achou aí perante esses caminhos que foram, esses percursos que foram tomando aí sua vida profissional. Como que foi? Assim, em algumas, acho que todo mundo passa por isso, né, em algum momento da vida. Não vou dizer que é crise de meia-idade, porque o militar ele tem a crise de meia-idade um pouco mais cedo, né? Os militares estão assistindo aí, ou os ex-militares, né? Eles têm uma crise dessa um pouco mais cedo, alguns vão ter um pouco mais adiante, né? Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, e algumas conversas que tive com pessoas mais experientes de vida, né? Você consegue meio que, quando você conhece alguém e consegue fazer uma leitura dessa pessoa, você consegue dizer como que vai ser o término da vida dela, né? Então, isso mexia muito comigo, né? Eu estava no exército e meu pai foi coronel também, meu avô também foi, então me via tomando aquele percurso e sabia exatamente onde eu ia terminar, né? Como é que seria a minha história. Nada contra isso, mas isso começou a me assustar. E eu achava que eu poderia fazer coisas diferentes. Eu gosto de explorar o desconhecido, né? Acho que talvez por isso que eu fui para as áreas que eu fui, tanto no Exército quanto fora. E eu sinto um pouco de. É legal ter a segurança de saber onde você vai terminar a sua vida, né? Como que a sua carreira vai seguir, como que você vai terminar, mas para mim isso me causava um pouco de incômodo, né? Então, por isso que, bem ou mal, as oportunidades foram aparecendo, né? E eu acabei cada vez mais me preparando para que novas oportunidades aparecessem. Sim. Então, e conseguir identificar e agarrar com unhas e dentes essas oportunidades. Ah, que bacana, cara. É, é meio complicado, assim, nós estarmos em uma profissão, no seu caso, não servir, não sou um ex-militar aí, mas é bem complicado quando você tem referência, principalmente bem próximo, né? Assim, em casa, nos parentes, amigos, etc., que algumas coisas ali você acaba ficando um pouco receoso, um pouco meio preocupado como que vai ser o caminho ali trilhado mais para frente. Ah, bacana. Então, acredito que seja por isso que você voltou aí pelo lado investigativo. Não sei como funcionava esse lado investigativo, se é o mesmo perfil de investigação você ser militar e você estar no meio privado. Como funciona essa parte de investigação? Assim? O que seria a investigação em qual você trabalhou? No Exército, né, nas forças de segurança, a investigação ela toma um viés diferente, né? E ainda mais com o passar do tempo, né? A gente falava muito que você buscava o dado negado, né? Então, a informação que você não tem, você usa diversas técnicas para buscar o dado e produzir um conhecimento, produzir uma informação relevante, né? Para que você consiga ter uma
uma aplicação prática, né? Então, assim, as forças de segurança fazem o tempo inteiro, as polícias fazem isso o tempo inteiro, para tentar buscar ali, enfim, ou seja, provas, ou seja, alguém procurado e indo nessa direção, nessa natureza. Essas habilidades, né, que o militar desenvolve, que eu desenvolvi dentro do Exército, nas Forças Especiais e na parte de inteligência, né, não é a mesma coisa no setor privado, mas você tem várias habilidades que você aproveita, né? Então, por exemplo, sabia muito lidar com entrevistas, hoje em dia tem alguns nomes bonitos para isso, né? Fala-se entrevista forense, então você acaba adaptando, né? Interrogatórios e aí você tem algumas técnicas que você acaba aproveitando, né? E no setor privado a investigação ela é muito mais limitada do que era no poder público, né? Até porque você tem diversas legislações que você tem que respeitar, diversas linhas que você não pode cruzar, né? O que você não pode nem se aproximar. E já quando você é um poder legal instituído, você tem você é investido de algumas autoridades que você pode navegar em alguns outros ambientes que no setor privado você tem que tomar mais cuidado. Ah, legal. A skill que você acaba adquirindo assim no meio militar já ajuda e te norteia bastante dentro da área de investigação, né? Mas geralmente essa área de investigação ela é provida de sistemas também que nós utilizamos como sistemas de segurança, CFTV, acesso. Essa parte de investigação, o que seria, em suma, dentro do poder privado, dentro do privado, né? Como que seria essa parte de investigação? O que seria investigação? Aconteceu uma ocorrência, me corrija se eu estiver errado, né? A investigação, em suma, seria acontecer uma ocorrência aqui no meu espaço, onde é monitorado, eu vou fazer essa busca, até onde vai a investigação dentro do poder privado, assim? Uma investigação no setor, qualquer investigação, na verdade, para você dizer que ela foi bem sucedida, você tem que provar, né, ante eu não me lembro o termo em português, beyond a reasonable doubt, né? Então, além de uma dúvida razoável, que o fato ocorreu ou que não ocorreu. Entendeu? Você não pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Então, você tem uma denúncia de assédio. Você tem o bom investigador, ele consegue provar que o assédio ocorreu ou que o assédio não ocorreu, né? Se você não conseguir provar nenhum desses dois, você acaba arquivando uma investigação por falta de dados, mas isso é muito maléfico, porque fica uma nuvem cinzenta, uma dúvida se o sujeito, né, alvo da denúncia, né, ou o fato da denúncia, ele é de fato um assediador ou não, né? Ou até mesmo se a vítima ela é de fato uma vítima ou não. Quando você paira essa dúvida e você deixa essa dúvida no ar, você sempre você vai acabar referenciando. Daqui a pouco você recebe uma outra denúncia, né, da mesma pessoa, e você fala, não está vendo? Já teve aquela denúncia, coisa, e aí você já praticamente incrimina, né, ou dá culpabilidade ao indivíduo antecipadamente. E é muito difícil um investigador conseguir sair desses vieses, né? Esses vieses teve uma denúncia, o cara já é culpado, né? E aí você, vou pegar esse cara. Se o investigador for com esse sangue nos olhos, né? Tem tudo, tem a faca e queijo na mão para você cometer uma injustiça, né? Eu acho que talvez o objetivo, pelo menos que eu busco, né? Mas eu acredito que todo investigador deve buscar a justiça, jamais cometer uma injustiça. Claro. Você acha que isso é uma pergunta assim, retórica, olhando o geral que eu conheço. Não sou um expert em investigação, mas eu sempre vejo que muitos casos que acontecem assim no
no cotidiano, no mundo, eles, principalmente aqui no Brasil, muitos casos são arquivados. Isso daí seria porque o investigador em si encontrou uma barreira o qual ele não pode ultrapassar, né, por algum motivo, né, maior, de força maior, ou como acontece para o investigador deixar isso, o caso, e esse caso ou ser arquivado ou ser condenado? Primeiro que, pelo que as associações pregam, né, o investigador jamais pode condenar ninguém. Quem condena é juiz. Né? Então, o bom investigador, ele não fala fulano é culpado ou não é culpado. O bom investigador apura os fatos e tenta trazer luz, né, ao máximo que ele pode do assunto. Né? Então, de novo, provando que tem substancialidade ou que não tem substancialidade. E aí, o tomador, né, o tomador de decisão, ele vai tomar a sua decisão. No setor privado, não necessariamente um juiz, né? No setor privado é a linha gerencial, geralmente do empregado ou do colaborador, e aí vai tomar as sanções, geralmente sanções disciplinares, né, frente aos fatos que ele recebe. Então, dito isso, o que tem que se tomar muito cuidado como é que eu posso dizer? Quando muitas denúncias arquivadas, né? Então, depende da denúncia. Às vezes você recebe uma denúncia, o CID comete assédio. Tá, mas e aí? Que tipo de assédio? Com quem? Em quais circunstâncias? Né? Não, o CID comete uma perseguição contra o Alexandre, né? Em todas as vezes ele trata o Alexandre mal. Na reunião do dia tal, que estavam presentes o Rony, o João, a Maria, o José, eles testemunharam o Cid gritando com o Alexandre, né, jogando um copo de água no rosto do Alexandre, chamando o Alexandre disso, daquilo. E aí a reunião foi uma reunião virtual, gravada. Quando você tem uma denúncia um pouco mais robusta, é mais fácil você fazer a sua investigação e, por fim, né, é mais fácil também você conseguir dar encaminhamento. Quando é uma denúncia muito vaga, fica mais difícil, né, mais complicado você buscar o dado, né, o dado que você não tem. Não entendi. Rony, você está nos escutando? Tá por aí? Olha, nós não te ouvimos. Não. Eu acho que o Rony ainda deve estar com problema lá na feira. Então, continuando, o Cid, eu entendi essa parte toda essa parte investigativa do negócio. Muitas das vezes eu fico com pensamento, um pensamento de poxa, não se foi cumprido, né, a lei em si. Muitas das vezes eu imaginava que o investigador... Eu vou te falar que o bom investigador, isso mata ele. Tem uma denúncia e ele pede para arquivar, né? Porque o bom investigador, ele tem aquilo que ele quer chegar ao fim daquilo ali, ele quer dar luz aos fatos. Né? Claro. Até, de novo, para cometer justiça. Porque imagina se alguém me denuncia, né, ao CID e comete assédio. Quem recebe essa denúncia, quem tem acesso a essa informação, já paira uma dúvida sobre a minha idoneidade. Isso é natural do ser humano. Então, o bom investigador, ele quer buscar, cara, será que ele é de fato? Ou será que eu tenho evidência suficiente para mostrar que não, o CID é correto nas suas decisões e tudo. Legal. Cara, aproveitando aí esse site e encaixando aqui os nossos assuntos, de 2018 para cá, nós tivemos toda essa mudança dentro das leis, né? Onde se encaixou aí também a LGPD, no qual se faz jus a alguns no ramo da segurança, né? Mudaram-se algumas coisas, etc. Dentro da LGPD ali, o compliance,
qual a função dele para se moldar dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, né, para que a empresa siga e cumpra, né, com as normas, as leis aí da LGPD. Bacana você falar isso, né? Hoje em dia fala-se muito da LGPD, né? Porque é o assunto da vez, né? É o assunto da moda, né? Então, geralmente, a sociedade ela caminha junto com as suas leis, né? Então, se você pegar filosoficamente, doutrinariamente, as leis elas vão de acordo com o que a sociedade prega. A sociedade tem seus representantes, né? Os seus representantes vão lá, escutam os anseios da população, discutem leis e implementam leis de acordo com do que a sociedade estabelece como tolerável e intolerável, né? Então, dito isso, hoje a bola da vez é LGPD que se fala tanto, né? Mas no passado foi questão contábil, né? Com o crack de 29, aí depois você teve a questão de corrupção, com os fatos de corrupção que tiveram no mundo nos anos 70, anos 80, aí criou-se o FCPA. Depois você teve um outro colapso norte-americano no final dos anos 90, né? E aí você cria aquele Sarbanes-Oxley, né? A lei SOX, e aí todo mundo pula para aquilo ali e entra de cabeça, as empresas têm que se adequar àquilo. Depois você vem de novo para o enforcement, né, do FCPA, e aí você cria o UK Bribery Act em 2010, e aí depois você vem no Brasil a cavalete, né, fruto do mensalão, petrolão, Lava Jato, você cria a lei anticorrupção brasileira, né, final de 2013 para 2014, e aí você vem com o avanço das redes sociais e com o avanço da questão de direito de propriedade intelectual e tudo, e aí você vem com o GDPR, né, europeu, para alinhar todas as leis de proteção de dados europeias, e você vem o Brasil, assim como boa parte do mundo, nesse ritmo também e adaptando a sua Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, dito isso, a LGPD é a bola da vez, mas toda hora vai haver uma constante evolução nas regulamentações e um anseio da sociedade que se adeque à nova realidade. E a maneira de pressionar isso pelo mundo pegando os principais mercados de exchange do mundo, principalmente o americano. E aí o americano e o britânico, no caso do GDPR, né, da LGPD agora no Brasil. Você aplica isso nesses mercados e aí todo mundo que transaciona com eles, ou seja, basicamente toda empresa média grande, ela tem que se adequar, né? E aí é o caso aqui da LGPD. Então, quando eu falo de compliance, e a minha experiência, a gente funciona basicamente quando você pega lá a metodologia COSO, das 3 linhas de defesa, né? A primeira linha é o executante. Então, a LGPD é para todo mundo, não é só para o profissional de compliance, né? Todas as empresas têm que cumprir com essas regulamentações, né? Então, entender, e aí, geralmente, você pega escritórios de advocacia, eles adaptam, né, os programas para as empresas maiores, e aí você tem as pessoas do dia a dia para fazer cumprir. Então, todos os empregados têm que se adequar, e aí você tem órgãos de controle, tanto na segunda linha quanto na terceira linha de defesa, para fiscalizar, orientar, cascatear, né? Você tem que ter treinamentos, você tem que fazer o cheque se está funcionando, os controles críticos, e aí você tem, a pessoa confunde muito compliance com auditoria, né? Então, mas a auditoria ela tem que ter uma certa independência, né? Porque geralmente, seguindo de novo a metodologia COSO, a auditoria ela fica na terceira linha, ela reporta direto para os donos da empresa, para os conselhos de acionistas, né? Então, ela tem que ter a sua certa independência para testar se todas as linhas de defesa, né, se a organização está, de fato, cumprindo com o que é estabelecido, tanto por lei e principalmente pelo conselho de acionistas. Tá, então, no caso, o compliance, ele acompanha isso de perto e o auditor em si, ele reporta isso, ele orienta e toma as seguintes
ao auditado, né, a tomar as seguintes ações ali, determinada, como que o compliance, ali, o profissional do compliance e o profissional auditor, né, em si, que seja interno ou externo, como eles se comunicam ali dentro de todo um processo de busca. Acredito eu que a empresa ela sempre vai estar alinhada, né, com as leis e normas que ela deve seguir, no caso de segurança ali, cumprindo as leis da LGPD, né, o profissional do compliance acompanha também essa empresa, verificando o cumprimento de todos os processos, né, e o auditor, quando chega a avaliar um caso, a auditar uma empresa, né, ele conversa diretamente ali, o responsável em si, em suma, é a empresa pelos atos e pelo segmento dela, né? Porém, se eu tenho um profissional de compliance junto comigo, até onde ele assume ali, ou responde, né? Não sei se pode responder pela empresa em alguns casos. Como funciona toda essa cadeia de hierarquia dentro do... Com a promulgação e desenvolvimento dessas leis, que a gente já abordou algumas delas, né, a gente está muito em volta com a LGPD, foi também promulgado a responsabilidade civil e, por vezes, criminal, tanto dos diretores da empresa, né, de quem gere a empresa, né, como também do compliance officer, né? Então, dependendo da matéria, ele pode ser responsabilizado também civil e criminalmente por alguma negligência que venha a ocorrer dentro da empresa, né? E a negligência a gente chama, em algumas leis chamam de cegueira deliberada, Nossa. né? Que deliberadamente enfim, outras ele fala que você sabe que houve ou deveria saber, né, que ocorre. E como é que isso funciona na prática, né? As leis, geralmente elas são mais genéricas. Então ela fala que você tem que estabelecer alguns critérios, tem que ter um critério baseado em risco, você tem que ter uma metodologia de risco, e você, empresa, tem que dizer o que você vai fazer. Aí que o compliance officer tem que ser inteligente, né? E aí que a empresa tem que ser inteligente. Então, ok, o que eu vou fazer? Tem muita empresa que gosta de planejar a gente falava muito do exército, o ótimo inimigo do bom, né? Planeja o detalhe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando vai na prática, não consegue fazer. Quando você não consegue fazer, você pode, e aí o compliance officer ele pode ser enquadrado numa questão de negligência ou de cegueira deliberada. Por quê? Porque a lei não fala o que você tem que fazer no detalhe, como você vai fazer. Você que diz, né? E, claro, tendo um alinhamento genérico com a lei, né? Tem que estar alinhado com a lei. E aí você diz que vai fazer uma coisa que muita gente fala, né? Você vai fazer um due diligence completo com qualquer relacionamento que você tiver com qualquer fornecedor. Ok. Aí no teu escritório você vai comprar o cafezinho, né? Para o escritório. Ele é um fornecedor. E aí, cadê o due diligence desse fornecedor que você falou que você ia fazer? Ah, não fiz. E aí você começa a você mesmo se sabotar. E é a função do compliance officer identificar esses pontos, porque se algo acontece, ele pode ser responsabilizado também, civil e criminalmente, por alguma ocorrência. Não só ele, mas como os diretores da empresa. Certo. Mas o profissional também, para quem está na área, né? Como ele se resguarda de informar, orientar, né? Se você é um profissional de compliance e você orienta uma empresa a seguir aquela determinação e responde junto a ela, né? Até mesmo criminalmente, de que lado que o profissional em compliance se defende, até mesmo por uma negligência que não partiu dele ou partiu só da empresa? Como que ou é um casamento realmente, de fato, aconteceu alguma coisa, estamos junto, é isso, e assume os riscos juntos, e depois isso daí é conversado
entre ambos? Como acontece isso daí? O compliance officer ele tem que, primeiro, tem que ter conhecimento. Né? Então, ele tem que ter conhecimento do que ele tem que respeitar. Né? E aí, para isso, é humanamente impossível que um indivíduo vá saber tudo de tudo. Né? Então, por isso que tem toda a estrutura da organização para poder fazer esse controle. Né? E aí, você também vai com a gestão baseada em risco. Qual que é a sua área mais de risco? Eu até dei exemplo do cafezinho. O cafezinho talvez não seja tão arriscado assim, né? Não estou suscetível a tantos riscos assim. Então, tá bom. Então, de repente, para o cafezinho, eu não vou fazer um due diligence detalhado para todas as transações, né? Com todos os relacionamentos com fornecedores. Vou criar uma matriz de risco da alto, médio e baixo. E aí você estabelece alguns critérios, existem algumas sugestões aí disponível em diversas associações e até para algumas leis ela já te dá algum caminho de como seguir, né? E aí você vai sendo mais diligente em alguns casos e menos nos outros, né? Como é que você se resguarda disso? Você foca, evita, pega o recurso e vai colocando aonde você visualiza onde tem mais risco. E você segue o passo a passo, né? Que diversas metodologias e diversas associações estão aí para te orientar em como fazer. Se você faz isso e acontece algo, porque a empresa é formada de indivíduos, né? Então, indivíduos, e às vezes, eles deliberadamente cometem algo ilícito, né? Seja uma quebra da LGPD ou um ato de corrupção. E aí, o que a empresa naturalmente faz? Ela identifica, ela tem todas essas leis, ela tem a necessidade de monitoramento e investigação e resposta. Então, ela monitora, né, as auditorias, os checks de compliance, tudo. Ela investiga quando ela identifica ou quando ela recebe uma denúncia e ela dá a resposta. Isso tudo, naturalmente, evidenciado. Você tem que ter toda aquela cultura de evidenciar tudo que você faz. Então, naturalmente, tudo é evidenciado. E aí, se algo acontece, você vai provar que eu fiz tudo que eu disse que eu faria e está aqui todas as evidências de que eu fiz. Aconteceu, foi algo isolado, né? Se teve alguma negligência de parte de algum empregado, nós vamos tomar as medidas remediativas, né? Vamos tomar ação. Está aqui as evidências das ações que a gente tomou para com o empregado. Se foi alguma falha de controle, está aqui as evidências que a gente tomou para melhorar o controle, né? E é basicamente isso. Legal. Todo esse processo de busca de risco, etc., até mesmo como você comentou, essa parte ali do cafezinho, tem sim toda a gestão de risco. Então, dentro da corporação, o Compliance Office, ele determina essa gestão de risco, ou ele, em paralelo com um profissional da própria empresa, né, da própria corporação onde ele está trabalhando, traz esses dados de risco para ele e ele trabalha em cima disso, tanto dentro quanto fora. A parte do risco, resumindo a minha pergunta, a parte do risco, ela se resume não só à corporação em si, né? Porque nós temos aí, por exemplo, o cybercrime, né? O crime cibernético aí, que expande aí as barreiras físicas da empresa. Então, todo esse risco e esse acompanhamento, como é tratado dentro da empresa, assim, pelo compliance officer ou pelo investigador? Como é feita essa tratativa? Vamos focar no exemplo que você deu, né? Então, por exemplo, eu estava até conversando com um amigo meu aqui, ele tem uma rede pequena de lojas, né? E ele me alegou, né? Reportou para mim que tinha uma funcionária da loja dele, fazia umas lives, né? Vendia roupa, e aí a pessoa comprava a roupa, mandava a roupa e ele mandava o Pix, né? Uma funcionária foi lá e dava o Pix dela, pessoal. Naturalmente, aquilo ali é um risco para ele, né? Então, ele tem que identificar o tipo de risco e tentar
verificar como que ele vai endereçar isso. Né? Tá certo que o lesado é ele, né? Talvez ele não vá estar infringindo nenhuma grande lei, né, dessas que a gente está falando. Porém, existem outras empresas maiores que eu já tive acesso também a investigações, de que você está discutindo por e-mail o pagamento de um frete marítimo, por exemplo, né? E acredite, várias empresas hoje em dia ainda fazem isso por e-mail. E aí, enfim, vou dizer um hacker, né? Mas um criminoso entrou ali no meio da conversa, né? E conseguiu, por algumas técnicas de spoofing, tá ali conversando com os dois, né? Ele se passava pelos dois e conversava com um e outro. E, no dado momento, ele foi lá e trocou o dado da conta bancária e acabou também lesando a empresa, recebendo uma quantia bem expressiva, né? Como é que isso tudo tem que estar na matriz de risco da organização, né? Uma empresa, por exemplo, que recebe concessões para uma empresa de energia, uma empresa de mineração, uma empresa de energia renovável que se necessita de concessões, né? Isso aí é um risco. Quando você fala do FCPA, né, você tem interação com o agente público, você vai ter que ter a liberação daquela licença. E quanto mais demora a liberação dessa licença, é dinheiro que você deixa de ganhar. Sim. Então, ali é um risco grande. Então, você tem que monitorar esse relacionamento. Quem que é a pessoa da sua empresa que está falando com aquela? Né? O que você está oferecendo para ele? O que ele está te pedindo em troca? Então, tudo isso, entendendo as leis, entendendo o teu negócio, você consegue ver aonde estão os seus maiores riscos. E aí, voltando para o exemplo anterior aí da rede de lojas, o cafezinho não é um risco para ele, mas pode ser que ele seja lesado. Mas talvez nessa transação aí da venda das roupas, que é onde ele fatura a receita dele, está o maior risco. Quando você fala aí do outro exemplo que eu dei, né? De novo, cafezinho, para a empresa grande também não necessariamente é um grande risco. Né? Mas quando você está discutindo ali o pagamento de um frete marítimo por e-mail, acho que ali talvez seja uma área interessante para você focar. Né? E aí, de novo, tem que entender o negócio, tem que entender como que o dinheiro entra, como que o dinheiro sai, e quais são as leis que você é suscetível a respeitar. Sim, é bem complexo essa parte de segurança quando foge do que de fato nós colocamos, porque uma câmera é seguro para mim, uma câmera no meu perímetro, um sensor de presença é seguro para mim, né? Tô aumentando a segurança, um controle de acesso, enfim. Porém, dentre tudo isso, a gente acaba tendo um calcanhar de Aquiles aí, que é o próprio ser humano, né? Então, chega um momento de que, como a gente tinha conversado anteriormente nos bastidores, em que a engenharia social, ela acaba passando por todos esses sistemas de segurança e mesmo assim adentrando aonde de fato ela deseja. Então, eu acho que o risco, tanto não apenas, né, o físico ali, o que você agrega de segurança, e sim o entendimento da pessoa e a malícia da pessoa ali em Mas, reportar. Alexandre, olha como as coisas conversam, né? Eu tenho mais de 10 anos que eu saí do Exército, né? E aí, pessoal que está aí, que ainda está no Exército, que tem experiência mais recente que a minha, não me crucifique não, tá? Pode ser que as coisas tenham mudado, mas na minha época existia, né? Acredito que até hoje existe um outro furto ou roubo de armamento, né? Eu posso te garantir que praticamente 99% dos casos era o guarda, né, o vigilante, o soldado armado, num posto isolado, que deveria estar protegendo aquele posto de uma invasão, né, seja lá o que for, protegendo a premissa do quartel. Ele ia lá e entregava o fuzil. Né? Então, e aí, olha como as coisas conversam, isso no Exército. Hoje em dia, é o controle. Contra um conluio, não existe controle que vai
salvaguardar isso, né? Sim. Então, por mais que eu coloco uma terceira pessoa para checar, beleza, se você juntar as três no conluio, você consegue lesar a empresa, não necessita ser algo muito sofisticado para você ser bem-sucedido. Legal. Eu acho que o Rony tá ouvindo aí? Eu acho que ele tá sem sinal ainda. Acho que ele escuta, mas não consegue falar, né? Estou entendendo. O mic dele tá com problema. Entendi. Se tiver alguma dúvida aí, algum questionamento do pessoal que está nos acompanhando, repassa aí para nós e eu passo aqui para o Cid, tudo bem? Cara, é bem complexo. Eu mexendo na internet, eu acho interessante toda essa parte aí humana da coisa, né? De quem está ali dentro dos processos de segurança, né? Isso ajuda também, e existem até profissionais para isso, né? Como os pentesters da vida, em tentar burlar todo um sistema, e ali você consegue aumentar e avaliar melhor ali o seu risco, a sua análise de risco ali dentro do Mas processo, né? com a parte humana, né, para ainda estar nesse assunto, muita gente tem uma corrente, uma vertente grande que fala que o ser humano, né, é o maior bem de qualquer empresa, mas também pode ser a maior ameaça, né, o elo humano. Eu até escrevi um pouco sobre isso nos estudos que eu fiz aí, é que o ser humano bem treinado, né, o gatekeeper bem treinado, ele consegue consertar um controle mal feito, né, ou um controle, seja lá, uma vulnerabilidade do sistema. Uhum. Então, esse exemplo que eu te dei do e-mail sendo trocado, foi lá, passou, e aí a pessoa não viu. Era como era feito na época, né? Essas conversas para pagamento. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, tiveram outras 10, 15 casos que a pessoa que era responsável por essas trocas de e-mail, ela desconfiou. Ela, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa estranha. Pegou o telefone, foi lá e ligou para outra parte. E não pelo telefone que estava no e-mail, né? Pelo telefone que ela conhecia outra parte. Vem cá, você está mudando, é isso mesmo? Qual que é a finalidade dessa mudança de conta? E aí a gente ficou, não, peraí, eu não mudei nada. Né? Não paga. E aí, ou seja, a fraqueza, a vulnerabilidade já existia no processo, mas uma pessoa, um ser humano bem treinado, né? Um empregado bem treinado, ele consegue consertar uma vulnerabilidade do sistema. E a vulnerabilidade sempre vai existir. Sempre vai existir. E aí você tem que sempre balancear. Você vai botar mais controle e você acaba que você quer fazer uma transação, você demora aí dias, semanas, ou você vai colocar mais treinamento, né? Ou você vai fazer um bem bolado dos dois, né? Então, essa quase que onde sai da ciência e começa a entrar na arte aí da segurança. Eu sei que você também tem toda essa parte de estudo aí com a sua carreira do humano em si, né, das ações, de todo esse processo mais humano. Eu acho que acaba ficando um pouco mais complicado para a segurança quando você aplica uma solução de segurança, né, para um site, um cliente, etc. Isso acaba ficando um pouco mais complexo quando você tem muitas pessoas fazendo uma certa atividade, né, e acaba aumentando aí esse seu risco, a vulnerabilidade aí de toda a cadeia da solução. Aí muitas das vezes acontece algo que você volta e a pessoa com que está, né, com todo esse sistema de segurança acaba falando, poxa, mas não é funcional, não funcionou de fato esse sistema que você colocou aqui de segurança, mas muitas das vezes as coisas saem de dentro para fora, né? Como você disse,
quem espera, e não é, eu acredito que não é novidade para ninguém, isso daí passa direto em jornais, etc. Um fuzil que é restrito à força brasileira acabar no morro, né? Então, isso daí é bem complexo você conseguir aparar todas essas arestas aí. Eu quando vou indo um pouco mais para o setor privado, né? É, existe uma associação que é especializada em análise e apuração de fraudes, né? E ela traz, a cada 2 anos, traz um estudo que mostra as formas detectivas de fraudes, né? De fraudes ocupacionais, né? De fraudes empresariais que acontecem nas empresas. E aí, por mais que a gente invista em tecnologia, praticamente metade das detecções elas foram feitas via canal, vou dizer canal de denúncia, mas algum empregado, algum colaborador deu a dica, né, para o time de investigação ou para os órgãos de controle que alguma coisa estava ocorrendo, né? Não foi auditoria interna, não foi auditoria externa, não foi sistemas de segurança, não foi alguém que identificou, algum ser humano identificou e foi lá, seja no canal de denúncia, seja, né, na cadeia hierárquica, e foi lá e falou: olha só, isso aqui aconteceu. E por incrível que pareça, alguns dos estudos deles, agora tá mudando um pouco, às vezes você encontra mais fraude por acidente, você estava olhando uma coisa e acabou encontrando, né, do que por auditoria interna propriamente dita, auditoria externa, né, por management review, que a gente chama, né, da gestão revisando. Então, é bem interessante essa parte humana, né? Por isso que eu acredito muito que em treinamento dos colaboradores, em treinamento dos empregados, e principalmente quando a gente volta para a gestão de risco, porque a gente chama de gatekeepers, né? Que é o cara que aprova o pagamento, que é a pessoa que está conversando por e-mail ali para aprovar um frete, né? O pagamento de um frete, que está calculando o pagamento de um frete, que é a pessoa ali que analisa as contas analisa as contas de reembolso de viagens e entretenimento. Então, essas pessoas bem treinadas, né, qualquer controle mais fraco, um processo mais fraco que você tenha, essas pessoas conseguem corrigir uma possível fraqueza, né? Sim, sim. Cid, aproveitando até mesmo essa parte de pessoal, né, que nós estávamos tratando da parte toda da engenharia social ali, como você vê todo o funcionamento do compliance, da análise de risco, com essas mudanças que estão havendo aí recentemente, com a questão toda do metaverso, essa questão toda mais virtual da coisa, né? Nós termos aí uma sociedade virtual e estarmos caminhando cada dia mais rápido para essa realidade aí. Como você vê, ou se tem um caminho qual profissional de compliance, um investigador ou um profissional de gestão de risco ali, se tem um caminho para ele seguir que acompanhe toda essa evolução, ou é tudo muito novo, até mesmo para os profissionais que estão hoje atuando, ou os profissionais que pretendem seguir essa carreira? Eu acredito que, naturalmente, a gente falou um pouquinho da evolução de algumas leis relevantes, né, que acabaram direcionando o mercado, né, acabaram direcionando a gestão das empresas. Eu acredito que, naturalmente, em algum momento, vai chegar mais forte no metaverso, né? Então, outra vez estava conversando com algumas pessoas que entendem mais o assunto, né, eles trouxeram à luz que um avatar, né? Uma pessoa tinha um avatar e o outro tinha um outro, e aí uma pessoa ela denunciou o outro avatar por assédio. Foi, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acredito que foi uma funcionária da Meta, né?
Tem alguma função? Eu não sei, eu estou familiarizado com a notícia, né? Uhum. Mas quando eu escutei, causou estranheza. Falei, peraí, mas isso naturalmente causa algum impacto, e mais cedo ou mais tarde isso vai ser alvo de alguma regulamentação, isso eu não tenho dúvida. Uhum. Né? Até porque no metaverso você transaciona muito em cripto, né? Você transaciona muito em outros tipos de moedas, né? E você tem adolescentes, né, hoje em dia, quando tem aniversário, eles não pedem mais presente, ele pede um capacete, ele pede um boné no Isso. metaverso, né? Isso custa dinheiro, né? Então, isso naturalmente, em algum momento, né, vai ser trazido mais à luz, isso já é um ponto de atenção para lavagem de dinheiro, né? Então, eu acho que a gente fala tanto de assédio moral, assédio sexual, no caso que foi levado, mas eu acho que, para mim, né, o que eu vejo mais forte é a questão de lavagem de dinheiro, né, quando a gente É, fala das transações do metaverso. é um assunto bem atual e com a tecnologia acaba sendo um assunto que vem muito rápido, né? Então, por mais que seja algo antigo, né, em suma ali, a comercialização de produtos virtuais, se você for olhar para o passado aí, até comentei com um professor meu um tempo atrás, é algo que já vem acontecendo, uma skin para um jogo específico, um joguinho de arma, uma outra skin. Agora, as figuras, né, as figurinhas ali que você compra e você vê o preço que isso tudo vale, né? É até meio que assustador essa E quando parte do você fala de metaverso. lavagem de dinheiro, você tem que identificar, né, de quem que você está comprando. Aquilo vale aquilo Uhum. mesmo? Será que ele não está vendendo para ele mesmo? Né, um dinheiro sujo e acaba lavando? E depois ele vende para uma terceira pessoa legítima, e aí eu pego aquele dinheiro e depois ele já transforma em outra coisa e já consegue usar. Então, eu acho que mais e mais a regulamentação vai chegar mais forte aí principalmente quando você fala em transações. Certo. Aproveitando aqui, pessoal, todo mundo que está nos assistindo aí, ainda nós não tivemos ali o Rony, quem está acompanhando aí junto com vocês, tá? Porém, ele está mandando aqui umas mensagens de vocês aí para nós, né? O pessoal aqui, o André, o Alex, Gabriel, Juliano, essa equipe da Avante, também a equipe os conhecidos do CID também estão mandando um abraço aí. Jonathan, Abner, que estão comentando e participando aí também conosco desse Security Talks, dessa Legal, edição bacana. 21. Então, o pessoal tá por dentro aí dos assuntos, acompanhando nós. Cara, aproveitando esses últimos minutinhos que a gente tem aí, Cid, eu queria ver com você, cara, se você fala um pouquinho para nós como é o olhar como nós podemos olhar o compliance, né, o profissional pode olhar para o futuro, né, aproveitando até mesmo o gancho aí da parte toda do metaverso, toda essa evolução tecnológica, como o profissional do compliance ele consegue hoje se preparar com relação a quem está entrando na área, né, ou até mesmo quem é recente na área, que está buscando aí um aprimoramento nos seus conhecimentos, né, em relação a cursos, livros, associações que ele também pode ter vínculo, né, que possa ajudá-lo e guiá-lo aí nessa, cada dia mais, em busca de mais conhecimento. Então, assim, para quem está tentando, para quem de segurança, se interessa pelo assunto, se interessa em talvez fazer uma transição, né? Então, eu traço como dois vieses, né? Então, primeiro, conhecimento é o que mais tem hoje em dia no mercado aí fora, né? Então, não é no passado, nos anos 90, um profissional de segurança, das forças de segurança, um policial,
um militar, né? Eles que acabaram desenvolvendo toda essa parte de segurança, de investigação. Ao longo do tempo, e o profissional que já ingressa no setor privado, ele já tem uma gama grande de conhecimento. Então, hoje em dia, você tem faculdades de segurança privada, faculdades de segurança pública, você tem MBAs, você tem mestrados, né? Você tem até doutorados nesse assunto, e você tem as diversas associações. Então, o profissional que ele tenta migrar da segurança, primeiro, o profissional que tenta migrar do poder público, poder privado, as orientações que eu dou, né, os convites que eu dou, procurem essas faculdades, procurem essas associações, identifiquem o que mais lhe agrada, né, o que mais se sente à vontade em lidar e traçar, né? Então, na parte de segurança, para mim, acho que a mais relevante é a ASIS, né, a Associação Americana de Segurança, que ela fornece algumas credenciais, né? O CPP é o mais famoso deles, com certeza alguns colegas aí que estão assistindo devem possuir essa certificação. Mais e mais, o ASIS no capítulo do Brasil está se tornando mais forte, com a posição de destaque internacionalmente, então, e vem desenvolvendo bastante diversos profissionais no Brasil. Outro, para quem gosta bastante de investigação e se sente confortável em fazer isso, o que eu sugiro é a ACFE, Associação de Certificação de Examinadores de Fraude, né? O nome é em inglês, ele dá a credencial CFE, então ele te dá várias metodologias e conhecimentos. Para a parte de compliance e ética, você tem a credencial chamada CCEP, e aí, no nosso caso, no Brasil, você faz a versão internacional, CCEP, né, isso te dá toda a metodologia de compliance e de ética, então vai te enriquecer de conhecimento. E para a parte de lavagem de dinheiro, porque trabalha mais com banco, com metaverso, que a gente comentou, né, eu sugiro a ACAMS, ACAMS, né, que te dá a certificação de lavagem de dinheiro. Então, no conhecimento, você vai se tornar um profissional melhor, você vai conseguir ter a base doutrinária para aplicar. E, na questão prática, quanto mais as legislações elas avançam, elas começam a requerer entender o nível de conhecimento desse profissional de compliance. Em alguns casos, algumas empresas, eles já solicitam que o profissional de compliance possua alguma dessas certificações, né? Então, é quase que uma licença para uma licença de motorista, né? Uma carta de motorista. Então, você precisa ter para poder dirigir. Então, algumas empresas estão exigindo para poder entrar, né, nesse mercado. E, por fim, né, quem deseja de fato migrar para esse mercado, o mercado é altamente aquecido, com as legislações avançando, torna-se necessário a indicação de compliance officers, departamento de compliance, de canais de ouvidoria, de investigação, de profissionais de segurança. Então, para quem quiser fazer essa transição, é um terreno fértil para crescimento. Bacana. Eu acredito que essa daí seria a resposta aí para a pergunta do Jonathan Nunes, né, que mandou aí para nós no chat, aqui no YouTube, que está acompanhando conosco, né? Aproveitando esses minutinhos também, eu vou pedir para quem ainda não deu seu like aí, curte aí a página, quem não acompanha, curte aí nosso vídeo, né? Aqui em algum canto da tela, eu não estou enxergando aqui, tá? Mas em algum canto por aqui, você vai ter um QR Code, né? Lá vocês conseguem acessar todas as informações aí sobre a Avantia. Então, tudo que vocês precisarem conhecer ou adquirir aí, vocês encontram tudo lá da Avantia nesse QR Code. E, bom, eu acho que é isso, Cid. Aproveito aqui para novamente, né? Foi uma honra bater esse papo com você e aprender um pouco mais contigo, né, sobre esses assuntos. E muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, nos acompanhou, por esse bate-papo, cara. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, e qualquer coisa estamos à disposição aí.
É sempre bom conversar com quem quer se aprofundar em qualquer um desses assuntos. E eu acabei traçando um caminho um pouco diverso, a gente falou um pouquinho no início, e cometi alguns erros, alguns acertos, eu estou totalmente aberto, eu gosto bastante de prestar essa solidariedade em quem está atravessando esse barco aí, atravessando essa maré junto, né? Então, fique à vontade de entrar em contato e obrigado a Avante pela oportunidade, pelo convite, e a gente se vê por aí. Obrigado, até mais, gente. Até mais, abraço. Tchau, tchau.